Hoje a gente vai... Meu marido me deu a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando a palavra com vocês sobre um tema que quase todo ano, né, eu sou convidada para trazer para vocês. E na verdade esse tema ele faz parte da minha vida há muitos anos, né, porque eu sempre ministrei para as crianças e todos os anos eu era convidada para estar escrevendo material, escrevendo lição. Eu não vou dizer para vocês que eu sou PhD no tema, né? Eu acho que tem gente que entende muito mais do que eu. Porém, é algo que a gente tem ministrado aí há mais de 10 anos e eu não gosto muito da expressão que a gente vai contra o ensinamento, porque não é essa a minha intenção. A minha intenção não é atacar, a minha intenção é resistir. A minha intenção é defender, né, o que está debaixo, de certa forma, daquilo que Deus chamou a gente para cuidar e liderar. Então, se eu dei um tema para essa palavra hoje de mistura, né, de a mistura. E é uma reflexão sobre nós celebrarmos o Halloween. É óbvio que essa palavra ela não vai ficar só no campo do Halloween. Ela não vai ficar somente nesse campo. Porque ela vai servir para muitas outras coisas na sua vida como serve para a minha. Muitas reflexões eu tiro desse lugar. Dessa reflexão, desse estudo, né? Desse lugar de falar por que eu não devo fazer isso? Por que eu devo resistir contra algo que vem sobre mim? Ah, mas espera aí, não está vindo sobre mim, ninguém está vindo sobre mim. Sim, a cultura do mundo, ela vem sobre nós, diariamente. E a cultura do mundo não é de hoje, ela vem sobre nós com uma roupa muito bonita. E se tivesse uma camiseta, estaria escrito, não tem nada a ver. Essa é a cultura do mundo. Não faça isso, Davi, porque não tem nada a ver. Continue fazendo, Bia, não tem nada a ver. E eu tenho certeza que elas estão rindo, as duas, três cúmplices. Elas estão rindo, porque provavelmente muito pai e muita mãe aqui já ouviu, mas não tem nada a ver. Eu não estou fazendo por isso. Mas hoje eu quero que vocês entendam a seriedade das coisas que a gente faz. Primeiro eu queria começar falando para vocês que é muito gostoso misturar no leite um cafezinho, não é? Para os adultos um cafezinho no leite é bom. Para vocês mais jovens, talvez o que é bom é um leitinho com Toddy. Ou não sei, existem misturas que são muito boas, né? Morango que nós com humanos, morango com Nutella. Só que Deus, Ele odeia misturas. Deus não gosta de nada que é misturado. Deus não gosta de nada que é morno. Quando você mistura o quente com frio, o que dá? Morno. E Deus não gosta disso. Deus gosta do sim. Você às vezes já ouviu isso, né? Seja a sua palavra sim, sim ou não, não. Talvez é estranho. Você é crente? Talvez, depende do ponto de vista. Depende do que é crente para você, né? Então, Deus ele rejeita tudo que fica no meio. E eu costumo dizer que há mais esperança para quem está fora, para quem está lá perdido, do que para quem acha que está achado e não está. E vive como quem tivesse perdido. Porque quem está nessa condição de eu sou, mas eu não vivo muito bem como quem é, essa pessoa, para ela se despertar, vai demorar muito mais do que aquele que está lá perdido, largado. E ele fala, meu Deus, quando ele vê a luz, ele fala, quero seguir. Então, existem dois polos. Você não pode estar no meio. Você não pode ser morno, você não pode misturar água quente com a fria. Não se mistura o santo com o profano, né? A palavra de Deus, ela diz que
Lá em Ezequiel, não precisa abrir agora, a gente vai abrir o texto lá na frente, mas lá em Ezequiel 44, 23. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. O farão discernir entre o limpo e o imundo. Não tem meio sujo, meio limpo. Que nem a minha blusa agora, eu chorei, ficou meio suja. Não fica bom, olha, queria pedir perdão para as câmeras, tomara que vocês não vejam a sujeira. Mas não é legal, né? Tá meio sujo. Quando você olha, eu sou bem com roupa, assim, eu gosto que esteja completamente limpa. E se tiver a hora que eu vestir, manchar um pouquinho de base ou de batom, mas ninguém tá vendo, não, tá meio sujo. Né? Então, para Deus não existe, ele nos orienta, olha, ensina o meu povo a distinguir entre o que é sujo e o que é limpo, porque eu não quero ver meu povo meio limpo, eu quero ver meu povo limpo, eu quero ver homogeneidade, certo? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, Mateus 6:24. Outro versículo. Assim, porque é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é o Senhor falando. Apocalipse 3:16. Então, assim, me fez mal a sua mornidão. O seu jeito de viver, que não é nem crente Denorex. Quem lembra do Denorex? Parece, mas não é? Ninguém, só eu. Pois é, parece, mas você lembra, Xan? Obrigada. Porque senão eu me sinto assim um dinossauro. Mas enfim. Não lembro muito bem, mas um pouquinho. Então, a mornidão desagrada tanto a Deus. O ser ou não ser, eis a questão, provoca ânsia de vômito no Senhor. E não é isso que a gente quer, né? Eu tenho sentido, gente, eu tenho chorado muito nos cultos, eu vou começar a vir sem maquiagem, porque eu tenho sentido o Senhor nos levar em outro nível como igreja, porque eu sei que cada um tem a sua busca pessoal, eu sei disso, cada um busca o Senhor em um nível no seu lar, na sua casa, no seu dia a dia, porém eu tenho sentido palpável que Deus está levando a gente num outro nível. E talvez outro nível não é exatamente o que os olhos conseguem ver, mas é o que o Senhor nos acrescenta, como igreja, como realidade espiritual, nas nossas vidas, como experiência com o Senhor. É isso que conta. É isso que o Senhor quer fazer no meio de nós. Amém? Então, baseado nisso, tendo em mente que Deus, Davi, não gosta de misturas, não gosta de mornidão, eu não tô falando o seu nome porque eu tô brava com você, tá? Às vezes eu falo o nome só pra pessoa prestar atenção, assim, aí todo mundo acorda junto. Bem, tendo isso em mente, hoje a gente vai falar então de uma determinada prática, né? Que nos faz nos misturar com a cultura. O que nós praticamos, o que nós fazemos, nos denuncia, né? Quando alguém vai fazer uma denúncia sobre alguém, geralmente não é sobre o que a pessoa falou, é sobre o que a pessoa fez. Né? Se você falar que você vai matar, tem uma gravidade, mas quando você mata, aí a coisa fica pior. Então, o que nós praticamos fala muito de nós e nos denuncia, inclusive no reino espiritual. As nossas práticas nos denunciam. Não pense você que o que você faz é neutro. Só você está vendo. E só vai ter consequências aqui. O reino espiritual, o que a gente vive aqui é sombra do reino espiritual. Existe um mundo espiritual acontecendo nesse momento, o tempo todo. E a hora que a gente terminar aqui, ele não vai parar. Ele continua acontecendo. E as coisas continuam acontecendo. E a prática das nossas vidas aqui na Terra nos denunciam no reino espiritual também. Então, eu não posso falar aqui com vocês e sair daqui e praticar algo diferente. Eu com certeza isso vai ficar diante do Senhor. Eu vou ser denunciada. Olha lá, Aline. Ela fala, mas ela não pratica. Ela fala que me ama com os lábios, mas quando ela vai praticar, quando ela vai viver, quando ela vai fazer, ela vive de outra maneira. Nós somos denunciados.
Então hoje a gente vai falar um pouquinho por que nós não praticamos o Halloween. Por que nós não celebramos o Halloween. E por que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Não é, mas não tem nada a ver. Eu tenho filhos que cresceram aqui, nessa cultura. E eu sei o quão difícil é você ensinar, porque até hoje, de um deles, eu escuto, que exagero, que exagero, que exagero. Pode parecer tão exagerado que ontem não é que eu não deixei, eu conversei, graças a Deus, o Davi é um rapaz maduro, em nome de Deus, e ele entendeu, porque ele me fez um pedido para ir em determinado lugar que realmente não tinha problema nenhum, era ice skating. Mas diante de tudo que tem acontecido essa semana, eu falei, Davi, eu realmente acho que essa semana não é um bom tempo para você. Falei desse jeito para ele, tá aqui a minha testemunha. A gente tá debaixo de uma guerra espiritual. E você não sabe patinar no gelo apropriadamente. E eu não quero mais um filho bater na cabeça essa semana. Nem posso, não tenho nem energia mais para viver isso. E ele obedeceu, mandou mensagem pros amigos e falou, não vou. Então não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu não entendo isso como brincadeira, né? E aí eu já queria deixar isso esclarecido para a igreja e também se vai chegar para quem está assistindo, eu creio que vai chegar para quem precisa ouvir, que ano passado nós fizemos o nosso Fall Festival bem pertinho do Halloween. E esse ano nós não faríamos diferente, nós faríamos no dia 30. Que é o dia que nós pensamos o quê? Qual é o pensamento? Vamos distrair as nossas crianças. O Carlos falou, eu amo essa ideia do automático, porque eu acho que todo mundo vive assim. E o automático, o perigo do automático é a distração. Porque no automático você se distrai. Põe ali o seu carro no piloto automático, você relaxa, você entra num modo, opa, tá tudo bem? E aí você se distrai. E é onde o perigo te pega. É onde ele vem. Então a gente quer distrair as nossas crianças, a gente quer distrair, fazer um evento social para que eles não fiquem pensando no Halloween, né? E fizemos isso ano passado. E esse ano eu tive uma experiência num sábado, uma experiência muito terrível mesmo. E se eu puder dizer para vocês, eu diria assim com certeza o que Davi disse no Salmo 18, que é laços de morte me cercaram. Eu senti a morte me cercando. O Davi também esse dia estava comigo. Foi algo horrível. Eu liguei para minha pastora Kelly, a minha pastora. E ali nós tivemos horas de conversa até a gente chegar nesse tema. E eu comecei a entender que a gente não deve misturar. Não deve tentar fazer parecido. Muitas vezes a gente traz o mundo para dentro da igreja, para ficar parecido, né? Então, para eles não sentirem falta do que está lá fora, vamos oferecer uma coisa parecida aqui dentro. Entendem? Só que nisso a gente traz para dentro do santo o profano. A gente traz dentro do limpo o que é sujo, porque tudo tem uma origem. Tudo tem um começo. Então, esse ano nós decidimos que o nosso festival não vai ser em outubro. Ai, meu Deus. Outubro, então é o problema. Quem nasceu em outubro tá 30 de outubro. A Maria Clara nasceu, tadinha. Não vai poder fazer aniversário. Não é isso. Mas quando a gente faz uma festa, se fantasia e dá doces, e lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, aí a gente começa a falar, a gente tá começando a ficar parecido. A gente tá começando a fazer uma coisa bem parecida para atrair. E é esse cuidado que nós vamos ter a partir de agora. Então mudamos um mês, não tem fantasia. Se você que está me assistindo foi convidado e vai no nosso festival, não vai fantasiar. Mas se você for, não vai te pôr para fora. Mas não é um evento para fantasia. Não pode nem dar presente, né? Não pode dar presente. Não. Desculpa. Brincadeira. Brincadeirinha. Mas nós não vamos copiar. Nós não vamos copiar aquilo que não é
santo. E aquilo que foi feito para um propósito completamente oposto do que a gente vive da nossa existência. Então vamos lá. O que é Halloween? O que é Halloween? É o dia das bruxas, né? O que é o Halloween? Então tudo tem um início. Para a gente entender algo, a gente precisa ir nas origens. Eu vou dar 2 exemplos de coisas que nós fazemos como cristãos que pode parecer muito estranho lá fora. Pensa bem, tomar Santa Ceia. Eu falei isso com as crianças lá na minha casa. Você pegar um copinho eu ia falar com sangue, olha, com vinho e um pedaço de pão e você tomar aquilo, comer, orar. É uma prática entre nós, é super normal. A gente olha e acha normal, a gente tá no automático, né? Faz isso há anos. Mas quem olha de fora talvez vai achar estranho. Nossa, mas que estranho, né? A pessoa pega um pão, aquilo tem um valor. Mas por que fazemos isso? Então aí a gente volta, né? No túnel do tempo lá. E a gente vai entender por que nós fazemos. Porque Jesus fez e nos ensinou a fazer. Por que nós batizamos? Pensa que coisa estranha para quem não entende. Ver ali um povo ploft. Tá. É estranho. Pra gente não é estranho porque nós vivemos nesse meio. Um nasceu no meio cristão, outro se converteu há muitos anos, então não acha. Mas pode parecer estranho, mas por que nós temos essa prática? Por que nós fazemos isso? Teve um início. Jesus foi batizado e nós copiamos o Senhor. Agora o Halloween, da mesma forma, também tem um início. E eu vou rapidamente falar deles para vocês, se vocês já não sabem. Existia um povo há mais de 600 anos antes de Cristo. Então é como se eles fossem, não tem culpa, né? Antes de Cristo nem havia Cristo. Esses povos era um povo que se chamava celta. E eles habitavam numa região da Europa, em ilhas britânicas, no meio da Europa ali. Eram como se fossem tribos, povos mesmo. E esses povos, quando chegava o final do mês de outubro, eles faziam uma festa para celebrar o final do verão e o início do outono. Era nessa data que eles marcavam o final do verão e o início do outono. Só que eles acreditavam que nesses dias, que era basicamente o dia 1º de novembro, eles acreditavam que nesse dia um portal se abria. E nesse portal, os espíritos das pessoas que já morreram, elas vinham para a Terra. E elas vinham, alguns espíritos eram bons, mas alguns eram muito maus. E esses espíritos vinham para atormentar as suas casas, os seus lares, as pessoas. E aí o que eles faziam então? Para se proteger desses espíritos, no dia 31 de outubro, um dia antes, porque aí a passagem da madrugada não ficava descoberta, eles colocavam fantasias, às vezes fantasias mesmo, né? Óbvio que eles não tinham Walmart e não tinha, mas eles vestiam coisas e eles colocavam comidas nas portas das casas deles, das tendas, enfim, para que os espíritos não viessem atormentá-los. Foi assim que começou o Halloween. Alguma diferença com o que faz hoje? Hoje é fofo. Pensa, aquela criancinha linda, vestida de Drácula, bater na sua porta e falar gostosuras ou travessuras. Quer dizer, estou te ameaçando. Se você não me der um docinho, eu vou te pegar. Basicamente, foi assim que começou. Lá atrás, há muitos e muitos anos atrás. Só que nesses dias, nesses 3 dias, basicamente, que era 31, 1 e 2, aquilo virava uma bagunça de magia, adivinhação, feitiçaria, porque eles criam também que esses espíritos, eles revelavam o futuro, eles revelavam com quem você ia casar, quando você ia morrer, te davam a data da tua morte. Tudo isso contrário ao que a gente crê, né? Hoje mesmo eu estava aqui orando e essa última canção que a gente cantou, Seja o Meu Primeiro Pensamento, A Luz da Minha Janela, eu estava pensando, Deus, eu não tenho interesse nenhum mais em saber meu futuro.
Eu não tenho. Isso é uma coisa que é tão comum, né, na humanidade, querer saber o que vem. Por isso que as pessoas são ansiosas, porque elas querem saber o seu futuro, o que vai ser de mim. Ai, meu Deus, eu não quero mais saber do meu futuro, porque o meu futuro está na mão de Deus. Mas todos esses rituais de magia, de oferenda, isso acontecia porque era um povo pagão. O que é um povo pagão? Alguém sabe falar? Que não Manu? Hoje vocês estão aprendendo bastante Não é coisa, Grava. Falou sem que eu ouvi. Faz coisas do mundo, né? Pagão é que não tem Deus, né? Não, é um povo que não tem o Senhor, não tem Deus. Costumes pagãos. Toda vez que fala de costumes pagãos, tá falando de costumes que não tem nada a ver com Deus, porque aquelas pessoas não creem. Creem de forma diferente. Então, o Halloween, ele iniciou com essa festa, e essa festa se chama eu não sei como se pronuncia, mas seria Samhain. S-A-M-H-I. Samhain, I-N no final. Nessa festa se originou tudo. E aí, no ano de 1845, houve uma grande fome na Europa. Isso aí muitos anos depois, certo? Já estamos falando aí depois de Cristo. E aí esse costume veio junto com os imigrantes. Olha que cuidado que a gente tem que ter como imigrantes que somos, né? Porque nós trazemos também conosco nossas bagagens, nossas culturas. E é muito curioso que não há nada escrito sobre esse festival. Não há como livros da época. Mas isso foi uma cultura que foi levada de geração em geração. De geração em geração. Filho que passa para pai, que passa para filho, que passa para filho, que passa para filho. Então, a gente também tem que ter o cuidado de ensinar, né, os nossos filhos. Mas aí, o que aconteceu no meio aí disso tudo? Os anos foram passando e aí as pessoas continuaram fazendo isso até que sempre houve essa festa, sempre houve esse festival, mas um dia, lá no século VIII, um papa chamado Gregório III, ele olhou para aquilo e falou assim, mais ou menos parecido com o que a igreja faz hoje. Ele olhou e falou assim, olha só, esse festival, eles não vão parar de comemorar, mas é uma festa pagã. E a igreja católica é o quê? Cristã. Vamos fazer alguma coisa aqui, nesse momento agora, e vamos cristianizar isso. E aí ele instituiu esse nome que chama All Hallows Eve, que significa o dia de todos os santos. Então ele usou o dia 1º de novembro como o dia de todos os santos, e no dia 2 a gente comemora, os católicos, né? Comemoram no Brasil o dia de finados. E vamos cristianizar para a gente se unir, para a gente unificar e não ser mais algo pagão. Mas já que a gente não está conseguindo conter, vamos então misturar. E esse é o grande perigo, porque Deus não habita na mistura. E aí, esse nome All Hallows, porque All é todos, Hallow era como se dizia santos antigamente, e Eve é véspera, né? Então lembra que os celtas, eles comemoravam, eles entendiam que no dia 1º abria aquele portal, só que eles se preparavam no dia 31, a mesma coisa, All Hallows Eve, né? All Hallows Eve, Halloween. Porque o tempo vai passando e a gente vai abreviando e ficou o Halloween. Hoje o Halloween é comemorado por bruxas. No mês de outubro existem vários. Ano passado eu trouxe isso, acho, para vocês. Várias reportagens. Se vocês forem procurar, eu posso depois jogar o link para vocês. De depoimentos de bruxas. Eu assisti uma série de 6 vídeos de uma ex-bruxa que ela se converteu. E uma coisa que ela disse foi que as bruxas, elas riem da igreja quando a igreja faz esses festivais. Porque basicamente o mundo espiritual, ele é todinho feito, composto por simbologias. Existem símbolos em todos os lugares. Se você não andar mais no automático e começar a prestar atenção mais, você vai ver. Começa a pesquisar origem de obeliscos,
Existem pentagramas. Nosso símbolo, qual o símbolo? A gente usa símbolos. A ceia é uma simbologia. O batismo é uma simbologia. A cruz é uma simbologia. Quando você vê uma pessoa com uma cruz, você vai pensar que ela é cristã. O reino espiritual, ele é composto de simbologia. Quando a gente pega uma simbologia satânica e usa dentro da igreja, a bruxa ri mesmo. Ela ri mesmo. Então a gente precisa resistir esses ensinamentos. A gente precisa resistir essa mistura dentro das nossas casas. E aí eu queria pedir para você abrir, porque aí eu já estou caminhando para o final, no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 8 ao 11. Eu vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Efésios 5, de 8 a 11. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Até bom? Até o 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém. Até aí. Então, olha só o que esse versículo diz. Ele diz que antes nós éramos trevas. Antes de ter o Senhor, a gente andava na escuridão. Mas quando o Senhor nos resgata, eu amo aquele versículo que está lá em Colossenses 1,13, que diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Quando nós fomos transportados, isso é algo que acontece espiritualmente. Ninguém aqui foi transportado. Tá todo mundo aqui ainda, né? Mas espiritualmente, porque o que nós estamos falando aqui hoje são de coisas espirituais. Nós fomos trazidos do escuro para a luz. Não foi para a meia luz, mas foi para a luz. E nesse momento, a Bíblia diz assim: agora vocês vão andar no fruto da luz, que é bondade, justiça e verdade. Na terça-feira eu levei as crianças para ver as decorações. Por quê? Porque o Senhor está falando aqui para a gente andar na bondade, na justiça e na verdade. Aonde é que tem? Eu perguntava para as crianças, foi uma delícia, gente, ouvir. Olha, foi muito divertido. No fim foi até divertido, porque eles ficavam indignados. Porque eu falava, aonde uma figura de uma pessoa ensanguentada é bondade? Aonde isso é happy? Porque estava escrito lá Happy Halloween. Depois a Megan ficou indignada. Ela ficava indignada a cada Happy Halloween que ela via. Ela falava, como pode, Tia Aline, happy? Halloween nunca vai ser happy. Não é happy. Por quê? Porque quem anda na luz anda na bondade, na justiça e na verdade. E o Halloween celebra a morte, celebra a dor, celebra a morte. Quando você vê, quer assistir filme de terror, se reúnem para assistir filme de terror, é para encher a sua mente daquilo que é morte. A gente cantou aqui, encha cada um dos meus pensamentos. Como é que Deus vai encher os seus pensamentos? Me diga, como? A palavra de Deus fala com tudo que é puro, agradável, honesto, se alguma virtude há. Agora, essa palavra que o Neto leu também diz que nós não sendo cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovando-as. Tem versões que diz não sendo cúmplices nas obras infrutíferas das trevas e antes, porém, denunciando-as. Denunciando. As obras. Condenando. Reprovando. Então, olha só. Mas não tem nada a ver. Não sou esse povo, não vou estar comemorando Halloween, não é a minha intenção, né? Mas quando você faz, você é cúmplice. Quando você pratica, você é cúmplice. E lembra o que eu comecei falando? Que o que você pratica te denuncia.
certo? Então, o que é cúmplice? Significado de cúmplice. Que ou o que contribui de forma secundária para a realização do crime de alguém, de outrem. Coautor, sócio, afiliado, associado. Deus aqui, ele está nos ensinando nesse versículo que ao invés de sermos sócios das obras infrutíferas da carne, das práticas desse mundo, nós devemos resistir e denunciar. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. E eu quero dizer para você que talvez nem acredite nisso, porque eu também, às vezes, tenho dificuldade de falar, meu Deus, mas tanta coisa em cima de mim assim. Quando você se posiciona, talvez você só resistir a uma coisa, mas eu tô aqui no lugar de denunciar. Eu tô aqui no lugar de resistir. Eu tô aqui no lugar de proteger a igreja. Eu tô aqui no lugar de defender as crianças. Ah, mas e se elas participarem, elas vão ser amaldiçoadas? Eu vou ser bem honesta com vocês, não sei. Não sei se elas vão ser amaldiçoadas e alguma coisa ruim vai acontecer. Às vezes a chance de acontecer uma coisa ruim é muito mais com quem está denunciando do que com quem está praticando, porque o inimigo não está incomodado com quem está lá. Mas uma coisa eu quero te dizer, o nível de verdade que você quer viver na sua vida e na sua casa, você escolhe as suas práticas. Você escolhe como você quer viver. Você escolhe o que você quer praticar. Se você quer resistir ou se você quer misturar. E a consequência é com você. Pode ser que ela venha agora, pode ser que ela não venha nunca nessa terra. Mas nós não estamos buscando só coisas aqui. A gente está buscando atrair o sorriso de Deus. Né? Então, para você que é adolescente, para você que é pai e mãe, porque pai e mãe também se sente diferente. Eu também me sinto diferente. Eu me senti muito diferente quando os meus filhos não celebraram. E você, adolescente, às vezes vai se sentir diferente. E agora? Que bom que você é diferente. Eu falei isso para as crianças e eu acho que a gente deve inculcar isso na vida dos nossos filhos. Seja diferente. Cada dia mais nós vamos precisar ser mais e mais diferente. Porque ser diferente, nesse contexto, significa que você é filho de Deus. Puxa, mas eu não vou fazer parte daquela turma. Eles não vão me convidar mais. Existem lugares que os seus pés não devem pisar mesmo. Existem festas que você vai ter que se sentir, lá no futuro, você vai se sentir honrado de não ter participado, de não ter sido convidado. Existem lugares que não cabem mais pra gente, assim como existem roupas que conforme a gente amadurece e cresce na vida natural, não é assim? A roupa não serve mais. Existem lugares que não vão caber mais a você. Existem lugares que não cabem mais pra mim. E tudo bem. Tudo bem. Se vocês vão começar a estudar agora os adolescentes, o livro, as cartas de Paulo. E no livro de Romanos, lá no último versículo do capítulo 2, fala que é muito melhor você receber o aplauso de Deus. É muito melhor. Então, ser diferente aqui na Terra pode te fazer mal enquanto você é um pouquinho imaturo, mas à medida que você vai crescendo, você vai entender que é muito melhor ser popular no céu do que na Terra. A popularidade é melhor lá. Creia nisso, porque lá você vai passar muito mais tempo do que você está passando aqui, Maria Clara. Lá no céu. Mas deixa eu falar, Jesus se misturava. Jesus se misturava, né? A gente tem aí, às vezes, pessoas falando, Jesus andava com prostituta, Jesus andava com cobrador de impostos. Jesus se misturava, você está falando para eu não me misturar? Jesus se misturava, às vezes, com pessoas para ganhar pessoas. Mas ele nunca se misturou com práticas. E se você não tem maturidade, para influenciar e ser luz com quem você anda, não anda. Não anda junto. Anda bem separado. Até você conseguir ser um influenciador. Porque para você chegar nesse nível de Jesus, de sentar numa mesa e não se contaminar, vai um tempo. Então, nessa manhã, eu queria que vocês entendessem isso.
Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem agora tirar. Eu não vou garantir que eu vou conseguir sanar todas as suas dúvidas. Eu não sou boa assim. Mas eu posso tentar ajudar. Se você tem o desejo ainda de participar, né, de um evento como esse, ou de outros eventos, porque a gente hoje está falando do Halloween. Uma semana antes de acontecer, para que o coração de vocês fique aliviado em não participar. Mas se você ainda no seu coração tá, eu não entendo. E se você quiser levantar a mão agora, a gente conversa sobre isso. Se você quiser conversar comigo depois também. Mas o que eu quero que vocês entendam, que Deus quer nos levar num nível de não nos misturar. Como cantamos a primeira canção, tudo que eu quero é ser santo. Santo como tu. É tudo que eu quero. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da sua vontade. Não vai ser mais cúmplice. Quando você está com a sua amiga, com o seu amigo que está fazendo coisa errada, você é cúmplice. Coautor, sócio. Isso serve para os adultos também. Amém? Amém. Então, eu queria orar e ter um tempo de oração. E desde de manhã veio isso no meu coração. Se você já participou, né? Esse sábado que eu tive esse tempo com a pastora Kelly foi tão precioso, porque depois eu deixei o Davi em casa e eu fui para um posto de gasolina, porque era o único lugar que eu ia conseguir ter privacidade. Porque lá em casa, né, tem gente, cachorro, peixe, em todos os lugares. Mas eu queria ter um tempo de orar com ela e me arrepender de todas as vezes que eu misturei. Porque ano passado nós misturamos. E nós não vamos mais fazer isso. Nós não vamos trazer para a igreja uma roupagem só porque ela atrai. Ah, vamos trazer isso aqui porque vai atrair. Mas aquilo na verdade é mundano, é sujo, é impuro. E eu tive um tempo de me arrepender, chorar muito na presença do Senhor e me arrepender, porque eu entendi, aquilo veio como revelação. Então, se você alguma vez participou de Halloween, mesmo que não tenha sido a sua intenção, eu não fui com essa intenção dos celtas e do festival, mas você participou. Se você alguma vez participou de alguma festa de Halloween, ou de qualquer outra coisa que Deus vai colocar no teu coração agora, eu quero pedir para você vir aqui à frente. Nós vamos desligar ali e como igreja em família que a gente é. Há uma unção nesse lugar, há uma unção nesse lugar que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Há uma unção entre nós, porque nós somos livres entre nós, somos uma família de Deus. Então, se você já participou e quer quebrar com isso na sua vida, nós vamos orar agora. Amém? Então, eu vou fazer uma oração e se você quiser receber oração, como igreja, nós vamos orar aqui. E nós vamos limpar, tirar isso do nosso meio. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos na Tua presença agora, Pai, tudo isso que foi falado nessa manhã. Senhor, nós denunciamos no reino espiritual toda obra infrutífera, Senhor, da carne. Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que vem para nos misturar, nos enganar, Senhor, nos cegar como povo de Deus, nos iludir, ó Deus, nos fazer parecidos, ó Pai, com o mundo, com os pagãos, ó Deus. Ó Pai querido e santo, eu oro para que o Senhor arranque do nosso meio, ó Pai, toda raiz, ó Deus, toda raiz, ó Deus, de trevas, do oculto, toda raiz, ó Pai, de mundanismo, ó Deus. Senhor, na quarta-feira nós falamos um pouco sobre aqueles meninos judeus que eram orientados, ó Pai, a grudar nas sandálias do seu mestre, para que fossem empoeirados, ó Pai, para que eles tivessem a poeira do mestre neles. Ó Pai, a poeira que nós queremos ter grudada em nós é a tua, das tuas sandálias, ó Deus, e não a poeira do mundo, e não a poeira do inferno, ó Pai.
Senhor, faz-nos entender, ó Pai, que ser diferente, ó Deus, no meio de uma cultura, ó Pai, que prega tanta libertinagem, que prega, Senhor, o nada a ver. Ó Deus, faz-nos entender que é bom andar na contramão do mundo, é bom andar na contramão do inferno. Pai, é bom ser conhecido nos céus, é bom, Senhor, ter o nome no teu livro e ser conhecido, ó Pai, no reino espiritual. Ó Deus, mesmo que isso nos custe aqui na terra, Senhor, muitas vezes a rejeição, ó Pai. Porque muitas vezes nós sentimos a rejeição na nossa pele, ó Deus. Porque nós não somos daqui, nós não somos daqui. Senhor, como imigrantes, muitas vezes nós conseguimos sentir, ó Deus, o que é não pertencer a um lugar. Ó Pai, mas no geral isso é apenas uma metáfora, ó Pai, das coisas espirituais, porque nós não somos dessa terra. E o nosso prazer, ó Pai, não está aqui. Por isso, Jesus, que o nosso coração nessa manhã se renda à Tua palavra, se renda de uma vez por todas à Tua santidade, ó Pai. Que nós possamos entender que não há meios de sermos mornos e agradarmos a Ti. Não há maneira de sermos, ó Deus, metade e agradarmos a Ti, Pai. Faz-nos uma igreja inteira. Uma igreja inteira, Pai, não importa o tamanho dela, mas ela é inteira e ela Te louva, e ela Te busca, e ela Te adora. E ela se rende aos Teus pés, e ela se prostra diante de Ti. E ela entende, ó Pai, que o Senhor é o noivo, que o Senhor é o noivo, que o Senhor é o noivo e que o Senhor vem resgatar a Tua noiva. Faz-nos essa igreja, Jesus. E eu oro, ó Pai, que essa consciência, Pai, espiritual não venha somente sobre os adultos, mas sobre os nossos adolescentes, ó Deus, sobre as nossas crianças, ó Pai. Faz deles diferentes, sim, Jesus, diferentes. Ó Jesus, levanta, Senhor, eles, ó Pai, como luz. Que eles entendam, ó Pai, que a rejeição, que o deboche, que as feridas, ó Pai, nem se comparam com as suas, Jesus. Porque o Senhor sofreu muito pior, ó Pai, do que ser rejeitado para ir a uma festa, para ir a um encontro, ó Deus. Isso é nada perto das suas feridas, Jesus. E nós decidimos seguir ao ferido. Nós decidimos seguir ao ensanguentado, ao rejeitado. Nós decidimos seguir ao que andou na contramão da religiosidade, das regras, do padrão imundo do mundo. Faz-nos seguidores de verdade, ó Pai, não pela metade. Nós não queremos seguir o Jesus somente ressurreto, transformado, mas nós seguimos o Jesus crucificado, que deu a sua vida por nós. E nós reconhecemos, ó Pai, o Teu sacrifício nessa manhã. E eu digo, Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu declaro, eu e minha casa, Pai, somos puros, separados, ó Deus. E no dia que o Senhor nos chamar, no dia que o Senhor nos levar, ó Jesus, haverá júbilo, Senhor. Louvado seja o Teu nome.